A taxa Selic foi de contra as expectativas de muitas pessoas e ao invés de diminuir 0,5 pontos percentuais, que era o esperado por muitos, na verdade, a taxa aumentou 0,25 pontos. Ou seja, saindo de 10,5% ao ano e agora estando em 10,75%. E como será que ficam os seus investimentos? Será que é melhor investir em um CDB ou uma LCI ou LCA? Qual é mais rentável? São muitos questionamentos e eu vou te mostrar como ficarão os seus investimentos daqui para frente. No começo de setembro de 2024, o índice que mede a inflação do país, que é o IPCA, registrou uma queda nos preços de 0,02% e essa foi a primeira queda desde junho de 2023, que havia tido uma deflação de 0,08%. E hoje ela está em 4,24% no acumulado de 12 meses. E como assim, mesmo a inflação diminuindo, a taxa Selic aumentou? Caso você não saiba, o principal objetivo da Selic é justamente frear a inflação, para que as pessoas possam ter mais poder de compra e por diversas outras razões. E uma das explicações dadas por analistas do mercado, esse aumento da taxa Selic foi justamente por conta do número de novas contratações terem sido maiores que a de demissões no mercado de trabalho. Pensa comigo, quanto mais as pessoas trabalham, mais elas consomem. Então, a inflação acompanha isso aumentando. Logo, acontecem essas pressões inflacionárias, é normal. E quando o Banco Central toma a iniciativa de aumentar a taxa Selic, o custo do dinheiro se torna mais caro, o que reduz a quantidade de moeda em circulação e isso faz encarecer ao pegar dinheiro emprestado com o banco, por exemplo. Com isso, o objetivo é frear o consumo para evitar o aumento da inflação. E com o aumento da taxa Selic, os investimentos em renda fixa se tornam muito mais atrativos novamente. E sempre que aumenta a Selic, as pessoas desejam saber qual é o melhor investimento para este momento. Por isso, iremos entender melhor qual é o mais vantajoso, se é investir em um CDB ou então nas LCIs ou nas LCAs. E por mais que venhamos olhar somente para a rentabilidade, precisamos entender que para cada um desses investimentos existe um objetivo diferente. Então, precisamos quebrar essa ideia sobre qual é o melhor investimento entre eles, pois os dois investimentos são maravilhosos e fazem muito sentido na sua carteira de investimento. E antes de explicar como funcionam esses investimentos e quanto renderá seu dinheiro em cada um deles, você precisa saber que a maior diferença entre eles, no caso o CDB e a LCI ou LCA, está na tributação do imposto de renda. Nos CDBs, você possui duas tributações, sendo o IOF, que é descontado sobre os seus rendimentos nos primeiros 30 dias. E quando você for resgatar o seu dinheiro, terá o imposto de renda aplicado sobre os rendimentos também. Agora, em se tratando das LCIs e das LCAs, você não tem nenhuma dessas tributações, o que se torna uma vantagem competitiva muito grande. E o que será que significa CDB, LCI e LCA? Tanto o CDB como a LCI e a LCA são investimentos da classe de renda fixa e funcionam como um modelo de empréstimo. Só que quem pega dinheiro com você é o banco. Então vamos lá. O CDB você empresta dinheiro diretamente para o banco ou instituição financeira e você é remunerado com juros. Esses juros recebem o nome de CDI, o qual acompanha o desempenho da taxa Selic. Então, quando você se deparar com um CDB de algum banco rendendo 100% CDI, significa que o seu dinheiro terá um retorno calculado próximo da taxa Selic. Logo, se a taxa Selic está em 10,75% ao ano, 100% CDI renderá próximo ali de uma rentabilidade bruta de 10,65% ao ano. E sim, geralmente sempre rende 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic. Agora, a LCI e a LCA têm o mesmo objetivo, mas o lastro delas é diferente. Lembrando que tanto o CDB como as letras de créditos possuem como intermediador um banco. Porém, o CDB tem como agente final o banco. Já as LCIs e as LCAs têm como intermediário o banco. E todo o dinheiro que é captado tem como destino final para o setor imobiliário ou do agronegócio. Logo, a LCI tem como laço por operação de crédito o setor imobiliário, sendo a letra de crédito imobiliário. E a LCA tem o laço por operação de crédito do setor agropecuário, sendo a letra de crédito agrário. Então, resumindo, as LCIs e as LCAs são títulos de renda fixa que são emitidos por bancos ou instituições financeiras com o intuito de captar recursos justamente para estimular o setor imobiliário ou o setor do agronegócio. Portanto, é como se eu estivesse precisando de crédito para construir ou cultivar e recorresse ao banco para fazer um empréstimo e investir em algum desses segmentos de mercado. E uma das diferenças entre esses investimentos está na liquidez. Enquanto um CDB rendendo 100% CDI tem liquidez diária, ou seja, posso pegar o meu dinheiro a qualquer instante, as LCIs e LCAs possuem liquidez somente no vencimento delas, que inclusive sofreram alterações, principalmente sobre as LCIs, e eu vou explicar como foram. Nas LCIs, a maior diferença foi sobre a não existência de LCIs com o vencimento mínimo, que eram de 90 dias. Agora, o vencimento é para 9 meses, podendo ter também de 36 meses. Já nas LCAs, o vencimento mínimo
mínimo era de 90 dias, porém agora passou para 12 meses. E de acordo com o Conselho Monetário Nacional, a alteração foi baseada considerando-se que a LCA e a LCI são avaliadas como papéis que oferecem semelhante relação entre risco e retorno, e que também os investidores possuem preferência por liquidez e que os prazos diferenciados trariam condições desfavoráveis para as instituições com a atuação voltada para o mercado imobiliário. Sendo assim, deixa de existir a possibilidade de LCIs e LCAs com prazos mais curtos, de forma a induzir o prolongamento dos prazos de captação e facilitar o gerenciamento de ativos e passivos por parte das instituições financeiras. Sendo assim, deixa de existir a possibilidade de LCIs e LCAs com prazos mais curtos, de forma a induzir o prolongamento dos prazos de captação e facilitar o gerenciamento de ativos e passivos por parte das instituições financeiras. E é importante lembrar que essas novas regras valem apenas para as novas emissões desses títulos que foram a partir do dia 1º de fevereiro de 2024. Então, se você já tinha uma LCI ou uma LCA antes desse tempo, pode ficar tranquilo que não sofrerá nenhuma alteração, somente nas próximas que você investir. Então, se você tem objetivos financeiros como uma viagem, ou comprar uma bicicleta, ou qualquer outro sonho que tenha o longo prazo, as LCIs e LCAs podem ser uma ótima alternativa. Outra observação que você precisa ter é que nem sempre existirá esses investimentos disponíveis como um CDB, pois só faz sentido a existência de uma LCI ou uma LCA se tiver demanda nesses mercados, no caso, o imobiliário ou do agronegócio. Inclusive, se você acompanhar aqui ao lado, você verá que pelo aplicativo do Nubank não há nenhuma LCI disponível, somente LCA neste momento. O interessante é que existem várias instituições financeiras emitindo esses títulos. Por exemplo, esse que está aparecendo aqui na tela tem uma LCA como emissor o Banco BV. O vencimento mínimo é exatamente de 12 meses e o valor mínimo para investir é de R$100. Uma boa oportunidade e se torna bem acessível por conta do valor mínimo para investir. Agora, você pode pensar, mas por que eu vou investir em uma LCA que está me pagando uma rentabilidade de 96% CDI se eu tenho CDBs rendendo mais que 100% CDI? A resposta é muito simples. A LCA é isenta de imposto de renda, enquanto o CDB não. Então, 100% CDI não é a rentabilidade real. Logo, qual vale mais a pena? Para que tenhamos essa visão mais simplificada, você precisa saber como calcular a rentabilidade real de um CDB. E o cálculo é bem tranquilo. Basta você pegar o quanto o CDB está rendendo e subtrair pelo desconto do imposto de renda sobre esse CDB. Ou seja, basta multiplicar esses dois fatores. E ao final de tudo, você multiplica pela taxa Selic, não esquecendo de tirar os 0,10 pontos percentuais da taxa. E a fórmula final seria essa que está aparecendo aí na tela. Ih, ficou muito confuso, Guilherme. Não entendi nada. Calma que nós vamos colocar um exemplo prático agora. E para ficar mais fácil de comparar com a rentabilidade dessa LCA de 96% CDI, irei considerar um CDB rendendo 100% CDI pelo período de 1 ano. E de acordo com a tabela do imposto de renda, podemos ver que até 1 ano o IR é descontado em 20% da rentabilidade. Logo, você pega e calcula o 100% CDI vezes 20% de imposto de renda, que seria o quê? 20%. E para saber qual é a taxa líquida, que é a que nos interessa, você pega o 100% CDI e subtrai por 20%, que daria 80%. Logo, concluímos que um CDB que rende 100% CDI bruto terá uma rentabilidade líquida de 80% do CDI. E quando você multiplica esse valor final pela taxa Selic, na real, um CDB rendendo 100% CDI terá uma taxa de juros líquida de 8,52% ao ano. E quanto rende esses 96% CDI dessa LCA? Basta multiplicar pela taxa Selic e teremos que 96% CDI rende, na verdade, 10,22% ao ano aproximadamente. Assim, concluímos que o melhor a investir seria a LCA por estar entregando uma rentabilidade bem mais superior. Porém, estamos olhando somente para a rentabilidade e esquecendo seus objetivos. Por exemplo, você não vai colocar a sua reserva de emergência numa LCA com um tempo de vencimento tão longo assim, não faz sentido. E por que não? Simples. E se você precisar desse dinheiro para uma emergência? Como você vai conseguir resgatar esse dinheiro para te ajudar num momento tão delicado? Infelizmente, não terá como e você irá se prejudicar. Por isso, você precisa ter inteligência financeira para lidar com seus objetivos e investir no local correto. Portanto, só invista em uma LCA se você tiver uma meta somente para o vencimento daquela LCI ou LCA, ou de fato você não irá precisar do dinheiro e está somente buscando uma rentabilidade maior mesmo. E olha só que interessante, para que o CDB tenha a rentabilidade de uma LCA que rende 96% CDI, ela teria que ter uma rentabilidade de 120% CDI. Ou seja, uma LCA de 96% CDI
representa um CDB de 120% CDI. E como eu sei que você adora uma comparação entre investimentos, aqui ao lado estarei simulando esses investimentos para você entender como seria a rentabilidade de cada um deles. E entrando no site do Valor Invest, você já sabe que eu sempre indico aqui e sempre utilizo, iremos considerar um aporte mensal de R$100 pelo período de 1 ano. E é claro que a LCI ou LCA rendendo a 96% CDI teria o maior retorno se comparado com todos os outros investimentos da renda fixa. E eu preciso que você entenda que independente se a taxa Selic aumenta ou diminui, a estratégia de investimento não muda. Cada tipo de investimento possui uma proposta clara. É claro que quando a taxa Selic aumenta, surgem oportunidades maravilhosas na bolsa de valores, pois muitos negócios possuem diminuição no seu preço de negociação, como também beneficia a renda fixa, pois o retorno é maior. E se você investe em LCI ou LCA ou em algum CDB, comente aqui qual é a rentabilidade que você conseguiu e qual é o objetivo para cada um desses seus investimentos. Será super bacana aprender com você. Eu me chamo Guilherme Lisboa, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu te aguardo no próximo.